Deus conhece, Ele sabe quem você é. Ele viu o menino lá, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Deus sabia, Ele viu. Só que Satanás, às vezes ele olha para você até com um olhar de desprezo. Quando Deus fala, o pensamento que eu tenho sobre vós é pensamento de paz. O que eu penso sobre você, pensamento de vitória. Satanás olha para você e acha que pode te destruir a qualquer momento. É porque ele não te conhece, é por isso que ele mexe com você. Quando Saul, irmão, não sei porque que Deus desviou a mensagem aqui agora, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar aqui, né? Amém, você embora. Quando Saul, irmãos, ofereceu suas armas para Davi, ofereceu sua armadura, ofereceu sua espada, quando ele colocou suas armas no menino, ele não conseguia nem caminhar, porque ele não tinha experiência de guerra, de usar aquelas armaduras. Fala que Saul tinha 2 metros de altura, e o Davi era baixinho, era pequenininho, mais ou menos da minha altura. Foi colocada a armadura dele e o menino não conseguia nem caminhar. Ele falou, não posso usar suas armas, eu não posso usar suas armaduras. Muitas vezes um cristão, ele quer caminhar com a fé do outro. Ele quer que o outro ore por ele e que o outro carregue. Tem momento que é você e Deus, irmão. É você e Deus, é você e ele. Você tem que ir para cima. Você tem que ir para o arrebento. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado à força. Às vezes, nós precisamos, nós mesmos, às vezes, tomar vergonha na cara e nos levantar e nos posicionar e irmos para a batalha. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando Davi pegou a armadura de Saul e tentou caminhar, ele não conseguiu. Porque você não vai lutar com a arma dos outros, você não vai lutar com a arma humana. Davi, como homem cheio do Espírito Santo, um homem que já tinha recebido a unção do profeta Samuel, o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele falou, não, tira isso aqui, eu não preciso de nada disso. Irmãos, se eu entrar aqui agora um pouquinho, para me aprofundar na história, glória a Deus. A glória do nosso Deus, ela é muito mais infinita do que você pensa. Você não tem noção, você não tem imaginação. Sabe por quê? Sabe por quê, evangelista, apóstolo, pastor Del? Aquele momento era a idade do bronze. O momento da história da humanidade que se chamava a idade do bronze. Cerca de 3.000 anos atrás. Aleluia. E algumas nações daquela crescente fértil, tanto do Nilo como da Mesopotâmia, aqueles impérios, já tinham, apóstolo, aprendido a manipular os minerais. Eles já tinham aprendido a fabricar bronze, eles já estavam aprendendo a fabricar o ferro, que veio um pouco depois, e eles eram nações belicamente poderosas, eles estavam extremamente armados. Os filisteus eram um povo que dominava a arte do bronze. Eles tinham armaduras, eles tinham escudos, eles tinham espadas. Uma perguntinha. Saul tinha quase 2 metros de altura. Davi era baixinho. Por que se colocou a armadura de Saul em Davi? Ele não poderia ter pego de qualquer soldado mais baixo, menor, e ter colocado em Davi? Aí você pode falar, não, porque a armadura do rei era mais forte. A armadura do rei era mais forte. Por isso que ele pegou a armadura dele e colocou no Davi. Ele não podia pegar a armadura de um soldado baixinho? Não é óbvio. Eu vou vestir uma roupa, se você é maior do que eu, você é grandão. Aí eu pego uma calça sua, uma camisa sua. É óbvio que vai servir em mim? Vai? Não. Se eu pegar uma roupa do Del, que é um pouco mais baixo, mais magro, que eu, corpo meu parecido, vai servir em mim. Entendeu? Então não tem cabimento eu pegar uma roupa sua e vestir em mim. Você sabia? Tem. Meu, que loucura é essa, entendeu? Por que se colocou a armadura de Saul em Davi? Porque somente o rei Saul possuía armadura, sabia? O exército de Israel não tinha. A glória de Deus é maior. Ele não precisa de armas humanas. O povo filisteu era extremamente armado. Todos os soldados filisteus eram armados com armadura, com bronze. Israel não. Israel ainda estava vindo no estado quase que primitivo, lutando ainda com pau, com pedras, com flechas. O exército filisteu era armado de bronze. Eles eram soldados armados, preparados. Olha que a glória de Deus ainda é maior. Se você for se aprofundar ainda na situação, a glória era muito maior. O exército de Israel não tinha condições militares para enfrentar o exército dos filisteus. Os filisteus, belicamente, eram muito mais desenvolvidos. Era como se colocasse Estados Unidos e Bolívia para guerrear hoje. Seria, não menosprezando nossos irmãos bolivianos, hein?
Amém. Estou falando do poder bélico, entendeu? De força que os Estados Unidos têm hoje. Seria mais ou menos uma batalha, uma guerra perdida, não tinha condições. Ainda por cima, os caras tinham o maior guerreiro de toda a história, que era Golias, que já era treinado desde criança na arte da guerra. Como enfrentar um exército poderosamente armado e com um guerreiro invencível? E aí? Já se encontrou com um inimigo desse? Um exército extremamente armado e um guerreiro invencível? Às vezes o guerreiro invencível é o câncer, é a AIDS, é um filho drogado, um filho nóia que não tem condições mais, uma pessoa que está internada no manicômio, é uma família que foi destruída, é alguém que foi embora, que não tem possibilidade mais de voltar. Você olha para o inimigo, olha para o lado e fala, pô, acabou, Deus. É uma dívida impagável, que você todo dia coça a sua cabeça, olha. É um desemprego, que às vezes você olha, meu Deus, eu estou desempregado há tantos anos, eu não consigo, eu saio. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos esse exército, você sabia? Um exército filisteu poderoso, armado. E ainda por cima os caras tinham um gigante, treinado em batalhas, preparado para a batalha. O Senhor essa noite te prepara. Amém. Ele te unge, Ele te enche de unção, o Espírito Santo está sobre você. Aleluia, o Espírito Santo está aqui. Ele te prepara essa noite para enfrentar qualquer inimigo. Ele te não interessa o tamanho do exército. 1 milhão de soldados que foi contra a Asa. 1 milhão de soldados etíopes com 300 carros de guerra. Irmãos, um exército filisteu extremamente armado, com um herói de guerra, com um homem imbatível, com um homem invencível em batalhas. Olha só como Satanás se apresenta. Você está vendo como que Satanás se apresenta? Ele não vem humilde, ele não é humilde. A característica dele não é humildade, ele é arrogante. Ele é prepotente. O Del conhece, né, Del? Uma banda chamada Motorhead, né? Que tem aquela música chamada Orgasmatron, que ele fala, na minha arrogância eu me fiz superior. Uma banda de rock que tem aí, que a gente curtia, chamada Motorhead. Tem uma banda que ele fala assim, que Satanás diz que na minha arrogância eu me senti superior. Essa é a letra da música. Os meus servos são arrogantes. Arrogância, gente, é a característica de Satanás. A arrogância, o orgulho, a soberba, é a característica de Satanás. O que o Golias falou para ele? Menino, você pensa que eu sou algum cachorro? Você vem contra mim com esse pedaço de pau? Você é algum cachorro? Olha a arrogância de Satanás. Olha como ele se apresenta com você. Vai conversar com o anticristo na internet. Vai conversar com o ateu. Vai conversar com o satanista. A primeira coisa é a arrogância. Não, que o cosmos, as estrelas, o movimento do universo, a física quântica, a Bíblia é uma fábula, Deus é uma fábula, e tudo volta à mesma coisa. Irmãos, na minha época de faculdade, eu tive uma professora de filosofia. O nome dela é Carla, inclusive o nome da minha filha mais velha. Um dia nós estávamos numa aula, irmão. Não tinha nada a ver com o assunto de Bíblia e de religião. Ela levantou a questão. Todos aqueles que se levantam contra o teu Deus, não interessa onde você estiver, defenda, não abaixe a cabeça, vai pra cima. Tem gente que defende o time de futebol dele, se mata pelo time de futebol dele, se mata pelo partido político dele quando fala mal. Mas quando fala mal do Deus dele, quando ofende o Senhor, quando fala mal de Jesus, ele fica lá, é mesmo, será, não sei. Vai pra cima. Vai com arrependimento, vai para cima que Deus te honra. Não abaixe a cabeça para demônio, não abaixe a cabeça para Satanás. Não interessa quem que ele estiver usando. Ela chegou numa aula, não sei se ela estava sendo usada, se ela queria menosprezar os cristãos que tinham ali na sala de aula. Não tinha nada a ver a aula, irmão. Ela falou assim, a Bíblia e a ciência são impossíveis de caminhar juntas. Eu falei, Jesus, por que essa mulher está falando isso? Aí eu olhei para trás. Tinha um irmão lá atrás, acho que o nome dele era Paulo, ele era da Igreja Batista, ele também era teólogo, ele era um homem também instruído na palavra. Aí ele olhou para trás, ele olhou para mim, ele deu uma risadinha, um dia riu para o outro. Aí ela começou a desprezar, a falar mal de Deus, a falar mal da Bíblia. Não tinha nada a ver a aula, não tinha nada a ver o assunto. E ela falou, me perdoe, está amarrado em nome de Jesus, eu não quero ser soberbo, que Deus me fulmine se eu estiver com soberbo, eu quero que você me detone agora. Eu me senti meio ali como Davi, irmão. Falei, essa mulher está falando o quê? Né? Dos deuses dos exércitos, do Senhor que criou tudo. O que é? Ela está pensando que ela é o quê?